E aí galera, tudo bem? A gente começa em Krypton, um planeta prestes a explodir. No meio do caos, o pequeno Kal-El, nosso futuro Superman, é colocado numa nave pelos pais, numa tentativa desesperada de salvá-lo. Só que num golpe do destino, uma criatura alienígena do laboratório, parecida com uma estrela do mar, gruda na nave e acaba pegando carona na viagem interestelar. Logo após o lançamento, Krypton explode. A rota é traçada, a estrela se solta e o destino final de Kal é o planeta Terra. Lá, ele é encontrado e adotado por um casal de fazendeiros que lhe dá o nome de Clark Kent. Ele cresce descobrindo suas habilidades incríveis, mas também as frustrações de ser diferente, a dor de perder suas origens e o peso da responsabilidade de se tornar um dos maiores protetores da Terra. Ao lado de seu companheiro, o Batman, ele funda a Liga da Justiça. Clark também encontra o amor em Lois Lane, com quem tem um filho, Jonathan. Anos depois, o garoto, já crescido, acha a profissão dos pais um tédio. Ser jornalista não soava emocionante. Sua mãe tenta explicar a importância do trabalho e como seu aniversário é no dia seguinte, Lois o alerta para não fuçar pela casa atrás de presentes. Mal ela sai, Jonathan descobre o uniforme do Superman e, achando que é uma fantasia de cosplay, vasculha o guarda-roupas e encontra a caixa do seu presente. Assim que pega a caixa, seu pai chega em casa, de volta de uma viagem de trabalho que soa incrivelmente chata para o garoto. Jonathan vai então ajudar Clark nos afazeres da fazenda. Fica claro que o garoto ainda não desenvolveu a super-força do pai. Mais tarde, Jonathan reclama. Aquele trabalho sempre o mantém longe de casa e é estranho um jornalista viajar tanto. Clark dá suas costumeiras desculpas, quando de repente avista a torre da Liga da Justiça despencando do céu. Ele precisa ir, e com mais uma desculpa sobre trabalho, deseja ao filho um feliz aniversário antes de partir. Minutos depois, Clark socorre a torre, consertando os danos, e conversa com o Arqueiro Verde, pedindo que ele avise o Batman sobre seu retorno. No entanto, o arqueiro ouve ruídos estranhos vindos do interior da torre e, ao investigar, é surpreendido e atacado por uma criatura desconhecida. De volta a Smallville, Jonathan, que faz parte do time de beisebol do colégio, vive sendo provocado por nunca acertar a bola. Naquela tarde, sofre 3 strikes frustrantes. Quando Clark finalmente chega em casa, Lois comenta que o filho não está bem e que talvez seja a hora de terem aquela conversa com ele. Jonathan, chateado por sentir que o trabalho sempre vem primeiro para o pai, se recusa a falar com Clark e foge para o celeiro. Na onda de raiva, ele desperta seu primeiro poder, a visão de calor, disparando um laser contra a torre da fazenda. Assustado, ele se esconde. Clark vai até lá e encontra o filho se sentindo um monstro, mas vê naquilo a oportunidade perfeita para revelar sua verdadeira identidade. Para sua surpresa, Jonathan fica maravilhado ao descobrir que é filho do Super-Homem e que também tem poderes. Lois fica apreensiva. Se outros poderes surgissem, poderia ser muito perigoso. Como Jonathan ainda não sabia voar, Super-Homem leva o garoto para um passeio pelos céus, revelando que ele é metade kryptoniano. Clark se surpreende com a reação positiva do filho, e Jonathan responde que é simplesmente demais ser filho do maior herói da Terra. Bem, segundo maior, depois do Batman. Falando no morcegão, Clark leva Jonathan para dar uma volta em Gotham City, onde testemunha o Batman enfrentando o Pinguim e seus capangas. Eles observam a luta impressionante e a posterior entrega do vilão às autoridades. A alegria de Jonathan é enorme ao finalmente conhecer seu herói. A animação aumenta ao visitar a Batcaverna, conhecer o Batmóvel e todos os gadgets. Lá, Jonathan também conhece Damian, o filho do Batman, um garoto arrogante que não se dá bem com o pai e que, de cara, não simpatiza com o filho do Super-Homem. Jonathan passa por um scanner para verificar seus poderes, mas as habilidades parecem só despertar sob estresse extremo. Damian, impaciente, decide testar isso jogando Jonathan de um precipício enorme. Como não sabia voar, Jonathan precisa ser salvo pelo pai, o que gera um atrito instantâneo entre Clark e Damian. Este ainda lança um batarangue no garoto para provar que ele não é invulnerável. Batman, irritado, manda Damian para fora. Os dois adultos precisam conversar, pois a torre de vigilância está inexplicavelmente sem comunicação. Jonathan vê Damian conversando com a líder dos Jovens Titãs, que diz que por sua personalidade individualista, ele não se encaixaria na equipe. Damian retruca que não precisa de um time de adolescentes, pois é o filho do Batman. Para a surpresa de Jonathan, Damian tem uma varinha mágica. O garoto tenta dar conselhos sobre como usá-la, mas é recebido com desdém e arrogância. Enquanto isso, Superman e Batman descobrem que algo está muito errado na torre, pois o Arqueiro Verde nunca se comunicara daquela forma.
Superman volta para casa com Jonathan, que tem um dia tão intenso que capota na cama. Lois informa a Clark que recebeu notícias estranhas. Crimes na América do Sul desapareceram completamente, até no Brasil, onde nem celulares estão sendo roubados, o que é profundamente suspeito. Batman e Superman vão até a Torre da Liga. Ao entrarem, Clark usa sua visão de raio-x e percebe o perigo, mas é tarde demais. A Mulher Gato, aqui chamada de Jax em sua versão infectada, está lá, e com uma estrela do mar saindo de sua boca, ataca os heróis. Enquanto isso, na escola, Jonathan esbarra no valentão Melvin, que quer cobrá-lo pela derrota no jogo. Ao ser puxado, Jonathan descobre que agora tem super força e arremessa Melvin para longe, sentindo uma onda de confiança. Em Gotham, Damian está chateado por não entrar nos Titãs quando Batman se aproxima com uma estrela do mar para atacá-lo. Damian reage rápido, mata a criatura, achando que era um teste, só que seu pai começa a agir de forma estranha e de sua boca sai uma estrela do mar com um olho que se fixa em seu rosto e o ataca. A criatura, muito mais forte, domina Damian e o joga do precipício da Batcaverna. Metade do hemisfério já estava sob controle alienígena, mas Damian consegue se salvar. Os únicos não infectados eram Damian, Jonathan e a vaca de Damian. Damian então vai até a escola de Smallville, onde Jonathan está levando uma bronca do diretor por causa da briga. Chegando com sua nave no corredor, ele encontra Jonathan e explica que há uma invasão alienígena em curso e que precisa da sua ajuda. Jonathan, confuso, concorda em ir. Melvin aparece para mais confusão, mas Damian coloca para dormir com uma técnica de pressão. Lois aparece, pedindo que Jonathan volte para casa, mas sua fala está estranha. Jonathan faz um teste e descobre que ela também está controlada. Eles correm pela escola, mas Lois os persegue com força sobre-humana, quebrando o vidro da nave para alcançá-los. Jonathan avista um lago e usa sua visão de calor na estrela nas costas de Lois, que cai na água e se liberta do controle. Eles fogem para a Fortaleza da Solidão. Lá, Jonathan precisa usar sua super força para entrar. Dentro, descobrem que Superman tem um cachorro, Krypto, um super cão com poderes, que não reconhece Jonathan. O garoto fica surpreso, ele não sabia desse detalhe e uma perseguição caótica pela fortaleza começa. Eles entram na sala das estátuas de Jor-El e Lara, os avós kryptonianos de Jonathan. O espírito de Jor-El fala com Krypto, apresentando Jonathan como seu herdeiro, acalmando o cão. Jor-El se identifica como o guardião do local e explica a linhagem da família, mas o tempo é curto. Com uma amostra do alienígena que Damian coletou, eles a analisam em uma máquina. Jor-El revela que se trata de um esporo, filhote de uma entidade alienígena supremamente inteligente e poderosa chamada Starro, o Conquistador. Starro lança seus esporos pelos planetas para dominar os habitantes em uma consciência coletiva, até que todos estejam sob seu controle. Conectando os pontos, os garotos percebem que precisam ir para o espaço, para a Torre da Liga da Justiça. Lois vai ao planeta diário, encontra o editor Jim e o estagiário e testa se estão infectados. O estagiário está limpo. Seu plano é alertar o mundo sobre a invasão, e ela decide que a melhor forma é falando diretamente com o presidente. Damian e Jonathan são enviados para o espaço na nave original de Superman, com a ajuda de Jor-El. Seu destino? A Torre da Liga, onde está a consciência coletiva. Ao chegarem, são recebidos por uma legião de heróis contaminados e hostis. Enquanto isso, Lois vai falar com o presidente, que não está infectado, porque é ninguém menos que Lex Luthor, que só pensa em si mesmo. Ele propõe um acordo. Em troca de seu apoio nas eleições, ele a ajuda. Lois, sem alternativas, aceita. Na torre, Damian e Jonathan são capturados. Starro, o Conquistador, aparece, declarando que a hora da chegada é agora. Ele profere que a humanidade estava destruindo o planeta, mas graças a ele não há mais crime, desigualdade, ricos ou pobres. Ele não se importa com a liberdade, seu objetivo é dominar a Terra e depois o universo. Por terem resistido, ele os sentencia à morte. Quando o Arqueiro Verde vai atirar uma flecha em Damian, Jonathan se joga na frente, tomando o golpe. Damian fica devastado, mas outra habilidade surge em Jonathan: a invulnerabilidade. Eles partem para o contra-ataque. Damian neutraliza o arqueiro e Jonathan luta contra a Mulher Maravilha. De volta à Terra, Lois descobre que o presidente, Lex, também foi contaminado. Pela TV, ela sinaliza para Jonathan usando um isqueiro, que o calor é a fraqueza da criatura. Jonathan entende a mensagem e avisa Damian. Depois de derrotarem os heróis controlados, eles precisam enfrentar seu maior desafio: seus próprios pais, Superman e Batman, controlados por Starro. A luta é desigual, os garotos são superados.
eles precisam mudar de estratégia. Lembrando que Batman carrega um anel de Kryptonita, Damian usa isso para enfraquecer Superman, enquanto Jonathan enfrenta seu herói, Batman. O plano dá certo. Damian derrota Superman e Jonathan nocauteia Batman. O último desafio é Starro. A visão de calor de Jonathan não é suficiente. Eles decidem salvar os heróis, enviando-os de volta à Terra, e então planejam tirar a torre de órbita, prendendo a consciência coletiva dentro dela. Eles conseguem programar a nave, mas Starro os ataca. Mesmo sob ataque, a torre entra na atmosfera terrestre, pega fogo e começa a se desintegrar, quebrando o controle mental sobre todos, inclusive sobre Lex Luthor, que estava atacando Lois. Batman e Superman também se libertam e percebem que Starro está enfraquecendo. Damian e Jonathan ainda estão na torre em chamas, certos de que vão morrer na queda, mas Superman voa e salva os dois garotos no último segundo. Damian finalmente começa a se entender com seu pai. Clark diz a Jonathan que ele agiu como um verdadeiro herói, pensando nos outros antes de si mesmo. No entanto, Starro ainda está vivo e tenta destruir a Terra. Superman, com a ajuda de Jonathan, consegue lançá-lo de volta para o espaço profundo, longe da órbita terrestre. A Terra está salva. Tempos depois, Damian é finalmente aceito nos Jovens Titãs, mas ele parece mais interessado em assistir ao jogo de beisebol de Jonathan, onde até seu pai, Clark, está na arquibancada. Jonathan, agora ciente de sua força, sabe que precisa ser discreto. O filme termina com os dois filhos dos maiores heróis da Terra formando uma grande amizade, destinados a se tornarem os novos vigilantes do planeta. E essa foi a aventura de Batman e Superman, a Batalha dos Super Sons, 2022. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu! É nóis!